dia 7 de setembro marca a independência do Brasil, isso você já sabe. Mas o que levou o Brasil a declarar a sua independência de Portugal? Boa pergunta. Fique até o final deste vídeo e descubra. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, compartilhando esse vídeo também com seus amigos. Em 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil. Agora, os eventos que levaram à independência começaram antes, em 1808, quando a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas, que invadiam Portugal, se mudaram para o Brasil. Com a chegada da família real no Brasil, várias mudanças começaram a acontecer. Mudanças que contribuíram para o desenvolvimento comercial e econômico do Brasil. Dom João VI, rei de Portugal, implementou várias medidas que resultaram em grande desenvolvimento do Brasil, no que ficou conhecido como período joanino. Alguns destaques desse período foram as criações do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, o Jardim Botânico e a Academia Real Militar. Quer saber mais sobre o período joanino? Então escreva aqui embaixo nos comentários período joanino. Essas ações de Dom João VI deixaram claras as suas intenções de modernizar o país, visando fazer o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa e ser, de fato, uma parte integrante do Reino de Portugal. Isso foi oficializado em 16 de dezembro de 1815, quando o rei decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido de Portugal, que passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Embora muitos avanços tenham acontecido naquele período, a mudança da família real para o Brasil trouxe também o aumento de impostos e a interferência direta na administração, por exemplo, na capitania de Pernambuco, que acabou se revoltando. A Revolução Pernambucana de 1817 foi contida por Dom João VI, mas, 3 anos após isso, outro problema veio afligir o monarca: a Revolução Liberal do Porto de 1820. Em consequência da invasão francesa, Portugal estava em crise política e econômica. Além disso, o povo português estava insatisfeito com as medidas liberais que foram adotadas no Brasil. A Revolução Liberal do Porto, de 1820, foi organizada pela burguesia portuguesa, tendo como base os ideais liberais. Na visão dos revoltosos, Portugal deveria ser a sede do Império Português e o rei, Dom João VI, deveria voltar para Portugal. A perda do Brasil do status de colônia, que permitia uma abertura comercial, especialmente com a Inglaterra, também era um ponto de insatisfação dos revoltosos. Pressionado, o rei português resolveu retornar a Portugal em 26 de abril de 1821. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro, tornou-se regente do Brasil. Durante a regência de Dom Pedro, as cortes portuguesas, que surgiram com a Revolução do Porto, exigiram, entre outras coisas, a transferência das principais instituições que foram criadas durante o período joanino lá para Portugal. Também, o retorno do príncipe regente para Portugal foi exigido. Os embates entre os inflexíveis portugueses e os brasileiros fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse. E a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro, tomasse força. Parte dessa história é contada em outro vídeo aqui no canal que fala sobre a biografia de Dom Pedro I. Vou deixar o link aqui na descrição. Em dezembro de 1821, veio a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal. Diante dessa ordem, surgiu o Clube da Resistência. Em janeiro de 22, durante uma audiência no Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas, exigindo a permanência do príncipe regente Dom Pedro, foi entregue a ele. E daí vem aquela famosa frase de Dom Pedro que está eternizada na história do Brasil: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Esse e outros fatos foram estremecendo e incitando uma ruptura
do Brasil com Portugal. Por exemplo, em maio de 22, foi decretado que as ordens emitidas em Portugal só teriam validade no Brasil com a aprovação do príncipe regente, o que ficou conhecido como o Cumpra-se. Em junho, foi convocada uma Assembleia Constituinte no Brasil. Já em agosto, ordens de Lisboa novamente exigiam o retorno de Dom Pedro para Portugal. Diante dessas e outras ações criticáveis de Portugal, Maria Leopoldina, em 2 de setembro, organizou uma sessão extraordinária e assinou a independência. Enviou o documento para Dom Pedro, pois ele estava em viagem a São Paulo. A mensagem chegou a Dom Pedro quando ele estava próximo ao rio Ipiranga. Naquele dia, 7 de setembro de 1822, diante das informações, Dom Pedro confirmou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme está registrado na nossa história oficial. Mas, atualmente, os historiadores não têm evidências de que um grito foi dado realmente às margens do rio Ipiranga. A independência do Brasil não foi totalmente pacífica. Houve resistência por parte de algumas províncias, chegando até a acontecer combates entre elas e as forças do então coroado imperador do Brasil, Dom Pedro I. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a independência do Brasil? É claro! Então, deixe o seu like neste vídeo e não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Ainda não segue a Tubepédia nas redes sociais? Fique por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, seguindo a gente lá, @canal Tubepédia. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.